boa noite. Sou Enzo, sou acadêmico de Direito e também sou escritor. Eu sou um pensador ávido, aí, sempre buscando conhecimento. Hoje eu vou tratar aqui sobre o desperdício criativo. Antes de começar a discorrer somente sobre esse tema, esse assunto me veio à cabeça porque eu estou num processo de escrita do meu primeiro livro. E a iniciativa de escrever o meu primeiro livro se deu pelo meu projeto da newsletter. Eu tenho uma newsletter semanal, o link está aqui na descrição se você quiser se inscrever. E tudo começou a partir da minha escrita ali diária de temas aleatórios. Já faz uns 2 anos que eu estou produzindo esse tipo de conteúdo específico, não é jurídico, mas é um conteúdo específico e profundo. E a partir de 1 ano e meio, assim, eu quis desenvolver projetos maiores. Então, o que era newsletter, já tem umas 2 páginas, eu criei uma série textual chamada Datilografando, no qual eu produzia textos maiores, de 5, 6, 7 páginas. Essa série foi justamente para descaracterizar a newsletter e passar a produzir um conteúdo maior. Nem sempre esse tipo de conteúdo vai ser algo voltado ao mundo jurídico ou coisas específicas em si. Até porque muitos temas a gente não consegue debater sem ficar batendo na mesma tecla. Então, a série Datilografando na minha plataforma foi o meio que encontrei para aprender a discorrer de forma mais longa. Seja contando histórias, desenvolvendo narrativas ou ensaios reflexivos. Enfim, comecei a série e se passou 4, 5 newsletters, 4, 5 publicações aí dessa série, eu tive uma ideia de escrever um livro, porque eu vi que dava para ter continuidade ali a um assunto. E escrever um livro é algo que eu tenho em mente há uns 5 anos, desde que eu ingressei na faculdade. Eu tenho o pensamento de que, poxa, eu preciso me melhorar melhorar o meu conhecimento, melhorar as minhas técnicas de persuasão e melhorar também a minha escrita. Não só a escrita, mas o discorrimento de conteúdo, Porque para um advogado, petições é o caminho lógico, É o caminho automático ali. Então você precisa ficar bom em escrever, em discorrer. E só que a minha newsletter, não adentrando muito nesse tema, mas não é voltada ao mundo jurídico, são mais pensamentos e reflexões. Tem sim um conteúdo aprofundado, muito que eu estudo e tal, mas não é juridicamente ali uma pauta específica, sabe? Acesse o link que você vai ver alguns temas, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Enfim, a partir do momento que eu desenvolvi 4 a 5 textos ali, eu vi que dava para ter uma continuidade de um projeto maior. E aí, estou escrevendo meu primeiro livro. No momento, o título do livro é A Vida, as Mulheres, a Universidade e os Acasos Miseráveis. Sim, é um título forte e cru, eu por querer ter esse primeiro livro. E esse primeiro livro foi originado pela minha vida acadêmica, meu desempenho de estudo, meu perfil no Instagram também. Então eu quis transcrever sobre essa época de estudo que vai passar, lógico, e transformar isso em uma matéria-prima, um livro, entendeu? Esse é o ponto. Enfim, estou aí no processo de escrita do livro e está sendo algo muito complicado escrever. Por mais que eu escrevesse ali 2, 3 páginas há mais de 1 ano, 2 anos, enfim, por mais que eu tivesse a habitualidade de escrever, a escrita de um livro é muito maior do que todos pensam, muito maior. E parece clichê, mas somente colocando a mão na massa você consegue perceber tantas nuances e dificuldades que um escritor passa para transparecer a sua ideia no livro. Eu já estou com 3 capítulos prontos, óbvio, Tem que reeditar, reler, melhorar algumas coisas, mas os 3 primeiros capítulos estão prontos, assim, já tem material necessário ali para ter uma obra bruta. O foco é, toda vez que eu me sento para escrever, nas minhas sessões de escrita, eu passo em média ali 2 a 3 horas escrevendo. E não
Nesse dia que eu escrevo, de 2 a 3 horas, sai o material bruto. E aí no outro dia, eu releio, edito e deixo de molho. E sigo escrevendo mais coisas. E aí, com o passar de 1 a 2 semanas, eu volto, releio, para acrescentar mais coisas, editar, cortar. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Esse ato de você escrever e depois reler, cortar, editar, melhorar, tirar, é um desperdício criativo. O ponto não é criticar o desperdício criativo de todos os escritores, produtores de conteúdo, etc. O ponto é que o desperdício criativo é necessário para que as ideias possam circular no nosso cérebro, na nossa mente, para que tudo possa correr de uma forma melhor. A gente só consegue escrever uma página decente a partir do momento que a gente apaga 2. Você está conseguindo entender a visão? É como se a gente tivesse condenado a escrever diariamente todas as merdas, todas as coisas boas, todos os capítulos ruins, todas as frases sem sentido, para que o conjunto da obra possa ter um significado. O desperdício criativo é algo que eu percebi no dia a dia mesmo, no qual eu sentava aqui no meu terraço para escrever e vinha as ideias, sempre escrevendo, muitos pensamentos. E depois eu via que metade do texto que eu tinha escrevido eram ideias vagas, sem profundidade, que dava para cortar. Esse desperdício criativo é necessário porque somente criando mais, desenvolvendo melhor a tese, acrescentando as coisas ruins, é que nós podemos reciclá-las e tirar uma coisa boa. E chega a ser miserável falar que você tem que reciclar coisas ruins, só que esse ato de reciclar só é possível porque você liberou coisas ruins. Você escreveu coisas más, né? Você colocou no papel tudo aquilo que não servia para utilizar o que serve, o que é útil. Eu não sei se você que está me assistindo trabalha aí com criação de conteúdo, gostaria de criar conteúdo, se você é advogado, se você é cientista, se você é um mero telespectador aqui do YouTube, mas o fato é, se você pensar em criar algum conteúdo ou então ter um viés assim que use aí a criatividade, seu estímulo de pensamento e a adequação de textos, ou seja, você escreve um texto, amanhã você continua e depois você monta um fim e continua e assim por diante, é necessário você entender que o desperdício criativo é útil, sabe? Todas as sessões não são boas, há sessões de escrita boas e ruins, mas o foco deve ser ter sessões de escrita. Que não importa se você não tem a história necessária para estar escrevendo, a motivação, a inspiração para continuar o rascunho, mas é necessário continuar. Somente a constância no ato de continuar a escrever, continuar a ter ideias, a forçar o pensamento naquilo ali, mesmo que não dê uma página naquele dia, aquele dia foi importante. Que ao reler, você vai ver onde a sua mente estava, onde as suas ideias estavam para dar continuidade àquilo. E aí você vai poder classificar, pô, isso aqui fica bom, isso daqui fica ruim. Essa ideia de desperdício criativo é um ativo muito grande para mim, para todos que escrevem, para todos que criam conteúdo, porque todo mundo que produz conteúdo no Instagram sabe, você produz 5 Reels. Durante as gravações, você tem vários empecilhos, várias ideias, fala assim, pô, esse tema não tá bom, a gravação desse aqui ficou uma merda, talvez eu não tenha tanta qualificação para falar sobre isso e você quer acrescentar algo mais. Só que você só percebe esses impasses, essas dificuldades, essas ideias a mais quando você está produzindo. Ou seja, você tem que colocar a mão na massa para construir algo decente. Então, o desperdício, o gastar dos fósforos, o esforço é necessário. Mesmo que o esforço origine algo ruim, é necessário para construir algo bom. Essa é a ideia que eu tenho de desperdício criativo e hoje eu enxergo o quanto ele é útil. Por mais difícil que seja trabalhar ali quando não se está inspirado, tentar usar a criatividade quando não se tem mais o que acrescentar ali, estar ali fazendo é útil e necessário. Essa foi a ideia, espero que você tenha conseguido entender. Se você trabalha com criatividade, edição de vídeos,
me chama aqui pra gente trocar uma ideia, porque eu tô precisando de um editor. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Essa foi a ideia de hoje. A frequência dos vídeos não vai cair, eu já estou estruturado aí quanto aos meus estudos de faculdade, a escrita do livro, a produção das newsletters e do conteúdo jurídico no Instagram. Então, se você quer saber mais, me conhecer mais, o link tá na bio. Tamo junto, até a próxima.